Por que trouxe o livro da filosofia para abrir o nosso diálogo? Porque o dialogador de hoje é exatamente também um homem da sociologia, mas também um homem da filosofia. Ele tem especialização em filosofia, ele tem mestrado, ele é bacharel em ciências sociais e também tem mestrado em ciências sociais na área com tese, ela é doutorando também, doutorando em ciências sociais, com tese sobre o mundo político, sobre a cultura política, sobretudo da esquerda. Ele é um homem chamado Osmar de Sá Ponte, professor da Universidade Federal do Ceará, que nos honra com a sua presença. É o dialogador de hoje e eu vou começar com uma tarefa para você. Vou lhe dar este livro e você escolher o filósofo sobre o qual você quer falar. Porque aí há vários, você vê pelo índice e escolhe aí um filósofo. Aí tem Nietzsche, aí tem, enfim, todos os grandes. Eu gostaria de discutir assim... O que tem a ver com você, ou que você acha que enseja uma fala sua. A filosofia toda, ela é algo indispensável, né? A filosofia é como o ar que a gente respira. Da ciência política, do direito, da filosofia mesmo, como condição de vida humana. E eu gostaria do paradoxo. O grande problema da vida, da ciência, da academia, é fugir do paradoxo. A vida é o paradoxo, a gente tem que enfrentar o paradoxo. Então, eu acho que dois pensadores fundamentais, que são paradoxais, Platão e Friedrich Nietzsche. Você abriu aí neles? Não abri, não. Não? Mas aqui está escolhido. É. Então, Friedrich Nietzsche e Platão. Muito bem. E aí lhe trago já um problema, a partir do que você já acabou de me dizer. É que eu soube que o curso de Ciências Sociais não tem filosofia. Não ensina mais, não está na sua grade curricular filosofia. É um paradoxo. É um paradoxo assim, monumental, porque eu ensino em outros cursos, como Ciências Contábeis, que tem filosofia, administração tem filosofia e outros têm. O nosso, infelizmente, não tem. Como pensar a ciência, né? A própria ciência está numa crise imensa, né? O cartesianismo, Edgar Morin, que vem na sua teoria da complexidade, né? Falando de que o mundo é complexo e por isso nós precisamos de uma teoria tão complexa como o mundo a ser compreendido, é uma questão fundamental. Nietzsche, ele põe esse paradoxo na nossa contemporaneidade quando ele vai cortar o mundo, dividir o mundo entre o mundo do conceito, da verdade e o mundo da vida, né? O mundo do vivencial e, portanto, que deixa de ser escravo. Nietzsche. Exatamente. Então, o mundo é mutação, é transformação. Ele não é algo que a metafísica pensava, né? E aí eu queria também, para fazer justiça, mesmo dando razão a Nietzsche, ao pensamento de Platão. Por exemplo, se você for ler a Alegoria da Caverna, e aqui nós temos aqui uma frase que é fundamental, que eu trago aqui. A leitura é provavelmente uma outra maneira de estar em um lugar. Palavra de José Saramago. A leitura é provavelmente uma outra maneira de estar em um lugar. Mas conclua o seu pensamento. E aí, o que é que... Você sabe que o Matrix, aquele filme Matrix, ele é inspirado na Alegoria da Caverna? Sim, a ideia de que... A ideia de que tem um mundo paralelo. Existe um mundo paralelo. A ideia de que é um mundo paralelo. A ideia de que tudo é metáfora. Porque ó, é a ideia da sombra, não é? Da sombra, exatamente. Então, quando a alegoria ela constitui a partir da metafísica platônica a ideia de que existe um mundo paralelo para ser compreendido, né? E que, portanto, a verdade é relativa, né? O mundo é relativo, é o mundo da sombra, o mundo da escuridão, e o mundo da luz, e o mundo o externo e o interno. Essa metafísica, né? E esse dualismo que começa com a metafísica grega e que Nietzsche vai romper completamente com ela. Ela também tem muito a nos dizer. Esse dualismo que Nietzsche destrói, né? Nietzsche critica e destrói completamente esse dualismo
que está no Platão. Mas tem algo mais interessante a ser percebido também na alegoria platônica, né? Que é importante, que é a ideia do diálogo, do diverso, né? E da ideia da natureza, de um certo estoicismo que existe no mundo como ele é. Coisa que a psicanálise vai depois aprofundar-se nas ideias do inconsciente, do inconsciente, da vida. Pois é. Quer dizer, você está citando aí a dialética pré-Hegel mesmo, né? Lógico, sim. É a grega, metafísica, né? É a dialética grega. É a dialética grega. É. E está traçando aí uma linha do tempo, chegando a próprios valores da psicanálise. E a psicanálise hoje está sendo questionada como uma não ciência, como se fosse uma grande descoberta, não ser ciência. Não, ela nunca foi ciência. Como se fosse algum defeito. Ou como se fosse algum defeito não ser ciência. Por exemplo, hoje a ciência está em uma crise profunda, tanto a ciência tida exata, como as ciências sociais, né? Quer dizer, a ideia da verdade é uma ideia totalitária. A ideia de que existe uma verdade é uma ideia totalitária, né? Verdade, isso tem a ver com Deus. Só Deus é a verdade, porque só Deus é que ele fala permanentemente das coisas como elas são eternamente. Fora da divindade, não existe verdade, o que existe é conhecimento. Então, a pretensão da ciência não é a verdade. Se a ciência pretendesse a verdade, ela um dia que ela encontrasse, ela se extinguiria. Então, o projeto da ciência é um projeto incompleto, permanentemente incompleto. E esse é o grande valor, música. Né? Exatamente. E esse é o grande valor. O paradoxo. O paradoxo é exatamente isso. É isso. O viver no paradoxo é a grande questão É. da modernidade. Eu acho que essa questão que Nietzsche põe... E é porque Nietzsche põe exatamente quando diz a famosa frase dele, Deus está morto. Que essa ideia da morte de Deus, que é muito entendido no sentido do senso comum, né? Sim, sim. Na ideia do senso comum, de que é o Deus propriamente dito, quando na verdade ele está falando de uma metáfora, de uma concepção, a ideia de uma verdade definitiva, a ideia de algo permanente, algo que imutável. Não racional, né? A racionalidade se contrapondo à fé. É porque a psicanálise, ela destrói a ideia da racionalidade, né? A razão é dizer o indizível, né? A psicanálise vai dizer o indizível, né? Como você dizer o indizível? E ela não está à procura da cura. E como você pode dizer o indizível racionalmente? Pois é. Não dá para dizer o indizível racionalmente. Você vê que hoje... Talvez sinestesicamente. Não, por exemplo, nós tivemos uma polêmica do presidente Lula agora, essa semana, porque ele foi se solidarizar com o povo palestino e transbordou nos seus argumentos, nas suas emoções, colocando da sua revolta, e criou uma polêmica muito grande sobre o conceito do Holocausto ou dos judeus. Quer dizer, isso tudo tudo a vida é revisitada e vista de acordo com as roupas que as pessoas se vestem, não é? Então tudo vira uma questão de vida ou morte. Os tempos que nós vivemos hoje é o tempo definitivos, ninguém aceita o mais ou menos, o morno, só existe o frio e o quente, e cada um escolhe o lugar, cada um veste sua própria roupa, e por isso que tudo é muito trágico, né? A sociedade mundial hoje, o mundo todo, passa por situações trágicas, né? Tudo vira uma grande tragédia. E a sociedade buscando uma saída definitiva. Não existe meio termo. Sartre falava, estamos condenados à liberdade. O que significa dizer de que aquele ideal libertário, da liberdade, que era máxima, maior, da modernidade, que é ser livre, o homem livre, que era o homem moderno, ele virou uma condenação. Então você é livre, dê jeito na sua vida. Resolva os seus problemas. Como você quiser. Estraga como você quiser. Né? Então, me lembrando de Kant, porque Kant diz que exatamente o homem livre é aquele que não faz o que quer. Exatamente. Que não está preso às suas emoções. Isso. Aí o elogio, é o homem civilizado. É o homem civilizado. É o homem civilizado. O modelo, digamos, da razão. Mas é o modelo da razão. Ou da deontologia, né? Da ética. Porque para ele só existe um homem racional. O homem racional. Né? E ele chamava que um homem livre, porque é um homem a partir de um modelo civilizatório. Né? É aquele que renuncia às suas
exatamente aquilo que a psicanálise vai valorizar, daquilo que você é. E aquilo que Nietzsche vai pôr, né? Schopenhauer, que é a volição, Nietzsche, né? O homem livre é aquele que não é preso das suas volições, né? mais porque se emoções. a liberdade fosse uma questão racional, nós poderíamos escolher. Não tinha sociedade, né? Não precisa escolher, nós não escolhemos, né? A vida. Não teria mais sociedade, porque a sociedade é exatamente, já dizia Freud, como é que chama? Toda cultura é repressão. E você imaginar é? que na nossa psique, que existe, por exemplo, na ciência humana e na ciência, existe nós somos um ser biológico, nós somos um ser social. E a outra dimensão, psique, essa tridimensionalidade, que ela é meio escondida. O que a psicanálise diz? Tem outra dimensão, que é esse tridimensional. Nós não somos esse dualismo entre natureza e sociedade. Tem uma dimensão ali que é a psique, é algo, né, que é uma metafísica que nos faz ser o que somos. E essa terceira dimensão humana, que é o que a psicanálise vai, de Nietzsche, Schopenhauer, a psicanálise e a psicologia vai ser o grande tema, né, desse último século. E eu acho que a poeta Anaïs Nin, acho que a poeta indiana, consagra e sintetiza essa ideia toda quando diz no seu poema: as coisas não são como são, as coisas são como somos. Isso. E aí ela está falando o quê? Ela está falando metáfora, ela está falando no paradoxo, ela não está dando uma resposta definitiva, porque a vida não é definitiva, ela é sempre por vir. E você me trouxe, além do livro da filosofia, uma frase numa bolsa que poderia caber, inclusive, os objetos que você me trouxe. Isso. E eu queria que você comentasse, então, a partir daqui. A leitura é provavelmente uma outra maneira de estar em um lugar. José Saramago. Por que você trouxe para pautar que tema? Eu acho que a leitura, ela nos remete a tudo, né? Ela nos remete a tudo. E ela põe essa discussão que nós estamos fazendo aqui, como introdução, esse paradoxo entre a ciência, a filosofia, e esse paradoxo que a gente estava discutindo aqui, diz que a psicanálise, ela não é ciência, graças a Deus, né? Porque imagine se fosse, né? Eu tinha que constatar que o seu inconsciente seria esse ou aquele. Como eu ia constatar se ele é inconsciente? E a ciência, ela resiste à ideia de que existe um inconsciente no cientista? A filosofia resiste à ideia de que existe um inconsciente no que eu digo? Que tem algo que fala em mim? Como diz a filosofia nietzschiana, algo fala em mim, né? Como que eu falo aqui para você? E que momento é que eu organizo a minha fala? Ele está pré-organizado na minha mente? Ou eu estou organizando agora? Enquanto falo. O Milo Fernandes dizia, o inconsciente é a única coisa que vaza por cima. Então, o cérebro, ele tem esse aqui, comando. Né? Isso é algo que tem criado uma ilusão para os neurocientistas, né? Sim, eles acham que a cabeça, literalmente a cabeça, e não algo metafísico, que é o inconsciente, o pensamento, né? que existe, eu posso estudar lá simplesmente a dimensão biológica, que é aquele dualismo, o biológico e o social, e a dimensão da psique, né? Essa tridimensionalidade que gera esse paradoxo. Por isso que os psicanalistas se recusam ao fato que houve aí, está havendo ainda, diz que transformar a psicanálise num conhecimento acadêmico. São contrários à ideia de que um psicanalista vai ser formado numa universidade, por exemplo. Foi por isso que essa ideia, quando eu escrevi um livro que era Dualidade de Poderes, o mal-estar na cultura política da esquerda, que é um termo freudiano, né? Sim, o mal-estar. Quando eu coloquei o conceito de mal-estar, mal-estar é isso em 90. Que é o mal-estar, como é o nome do livro? É o mal-estar? Mal-estar na civilização. Na civilização, exatamente. Então, quando você põe essa ideia de um conceito tido como psicanalítico para estudar um tema de sociologia política, parece uma coisa não científica, meio né, crítico demais ou inadequado demais. Hoje está mais tranquilo. Hoje se usa bastante no estudo das ciências sociais termos psicanalíticos, porque o mundo
das ciências sociais se ampliou bastante. E eu vou ter agora dar uma de psicanalista, porque ele me trouxe livros, deixa eu mostrar aqui, ele me trouxe 3 livros, 4, né? Com esse que eu mostrei agora, que é o Filosofia, o livro da filosofia, que eu incorporei, me trouxe Mudanças no Mundo do Trabalho, me trouxe o Plano de Negócio para Empreendimentos Econômicos Solidários de Autogestão, um livro chamado Autorreforma e um livro chamado Fortaleza de Expressão, do Áureo Freire Castelo Branco. Mas eu não vou colocar em pauta esses livros por enquanto, vou colocar um inusitado que ele me trouxe, um sapato feminino. Será que o inconsciente vai falar? Claro, ele está presente em tudo, ele povoa tudo, ele é permeado de tudo, ou permeia tudo. Um sapato, como é que um sociólogo me traz para pautar o nosso encontro de temas? Um sapato feminino. Com a palavra, o nosso dialogador de hoje, que é o Osmar de Sá Ponte, professor em Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. Esse sapato é uma metáfora para discutir o poder da mulher hoje, né? Hoje, o poder feminino, ele... e, ao mesmo tempo, a identidade, que é o sapato alto, né? Que o feminino tem várias facetas, né? Não é mais aquela forma bem tradicional, mas a forma de se fazer política, o poder feminino hoje é muito grande, né? E esse tempo feminino, nós vemos um tempo feminino, é nesse sentido que esse sapato, essa metáfora simboliza esse mundo mais feminino que nós vivemos hoje. Isso é tão perturbador, no bom sentido, para você, a ponto de... Não, perturbador no sentido de motivador de pensamentos. Não, eu acho ótimo. Eu acho ótimo porque as mulheres vão começar perturbador agora no bom sentido, também entender o outro lado, né? No momento em que o poder, né? O poder está mais feminino, a vida está mais feminina, as mulheres estão lutando mais pelo espaço na sociedade, elas vão também, de fato, aquela velha ideia, não da igualdade, mas as mulheres e os homens devem ser diferentes mesmo, não precisa ser igual. Essa ideia de igualdade homem e mulher é igualdade no sentido de que são seres iguais, no sentido humano, mas a diversidade do que nos faz diferente. Isso é que é o fundamental, né? A diferença é fundamental. A diferença é fundamental. Então, eu comemoro a ideia de que as mulheres estão mais próximas do poder, estão empoderadas, estão buscando o poder, e isso é uma festa para a sociedade, né? É uma mudança importante que para alguns ainda reagem, né, dolorosamente nas suas várias versões femininas, né? Do trans e dos outras, e da mulher propriamente dita. Os feminismos também, dos feminismos no que plural. surgem. Mas essa metáfora do sapato, essa metáfora do poder feminino, hoje que é muito forte, que na sociedade vive, felizmente, né? Felizmente. E então vou trazer aqui um conceito de uma mulher chamada Jamila Ribeiro, que tratou do que ela chamou de lugar de fala. E eu lhe pergunto, de que lugar você fala, então? Aliás, você que não é mulher, né? Mas em que lugar você fala sobre esse feminismo e sobre esse empoderamento da mulher, a inserção dela, inclusive, politicamente? Talvez eu fale só da ideia de um observador mesmo, um jornalista, um sociólogo, um professor, que vê, que enxerga que a sociedade está mudando para melhor, né? No sentido de uma sociedade mais plural, mais diversa, né? Onde os poderes eles se dividem de uma forma mais equilibrada, né? Onde talvez um dia essa questão fique menor, né? De você é homem, eu sou mulher, isso é apenas... Vá para o seu... uma dimensão que não é só esse eterno lugar que está lá historicamente determinado, mas também um lugar em que as pessoas elas
se constituem de outro jeito. Né? Mas, quer dizer, o fato de ser mulher, claro que há um diferencial de visão de mundo, olhar o mundo no ponto de vista masculino ou feminino, mas, de qualquer forma, não é decisivo, por exemplo, para a ideologia, por exemplo. Né? Nós temos pessoas de esquerda e mulheres de esquerda e mulheres de direita, de extrema direita, inclusive. Isso não é questão ideológica. Eu estou falando isso aí, não tem nada a ver com ideologia ou com política. É uma mudança que está acontecendo na sociedade, independente da ideologia. Por exemplo, você vê que tem mulheres que dizem, não, eu quero é que ser mandado pelo marido mesmo, né? Ela renuncia totalmente a essa ideia de um mundo que é aberto para o feminino, que eu estou tentando mostrar no sapato, nessa metáfora que eu trago. Não, renuncio, eu não quero, eu quero é que meu marido mande em mim mesmo e tal. Tem muitas mulheres, já vi, né? Mulheres, às vezes, conservadoras, se autodenominam conservadoras, que querem que o mundo seja assim. Mulheres pró-machistas? Como existem homens pró-feminismo? Eu acho que mulheres que desistem da sua condição de mulher, porque a condição de mulher, ela é socialmente determinada. Nós não fazemos o homem, a ideia do homem e da mulher, não é uma constituição da cabeça das pessoas só. A sociedade, ela vai formatando isso, vai desejando isso. É uma construção histórica, cultural. Histórica e cultural. Não é uma igreja, não é um partido político, não é uma vontade, não é um desejo individual. Ela é mais do que isso, transcende isso. Nosso dialogador de hoje é sociólogo, ele é professor da Universidade Federal do Ceará e me trouxe livros, inclusive sobre o trabalho. Talvez fosse um bom tema agora colocar em pauta o trabalho, porque ele me trouxe uma mudança no mundo do trabalho. E a figura do feminino, ele próprio associou a ideia do trabalho, da inserção no trabalho e inserção na política. Então, analisa essa imagem, então, aqui, ó. Manual da mudança do trabalho, junto com o sapato feminino. E o mundo do trabalho, que já mudou, já está desmudando, quer dizer, já está mudando para outra coisa. O que é o trabalho hoje, né? Você tinha um trabalho que há 10, 20 anos atrás era um mundo totalmente regulado. Hoje o mundo já mudou. Na época que eu escrevi esse livro, nós estávamos discutindo sobre o teu livro, novas relações. É isso mesmo. Novas relações, que era de criar o cooperativismo e autogestão. E autogestão, né? Uma forma de que a sociedade assuma a autogestão. Quando eu vejo um mundo mais feminista, eu estou vendo um mundo mais autogerido pela diversidade, masculino e feminino. É um mundo mais autogerido. Portanto, um mundo mais pactuado, um mundo mais equilibrado entre a diversidade que ele tem. Quando nós pensamos uma sociedade cogerida ou autogerida, que a gente pensa, não, dar o poder para, por exemplo, uma cooperativa. Você tem todos os donos da cooperativa, eles são todos donos, né? Não existe patrão na cooperativa, né? Todos têm lá o poder de ser patrão, mas também o poder de decidir o que vai ocorrer. E esse poder que o dono tem, como todos são donos, não existe o dualismo empregado e empregador, né? Esse mundo do trabalho, ele gera uma nova cultura. Imaginar um mundo que não tenha patrão, né? Não que não tenha mercado ou trabalho, mas que não tenha alguém que garanta o seu salário no fim do mês. Não tem alguém que vá garantir que eu vou conseguir realizar as minhas atividades, ou alguém que vai dizer faça isso ou faça aquilo. Tudo isso também é uma responsabilidade sua, nossa, né? Então é um mundo cogerido. A sociedade, cada vez mais, ela caminha por um processo de cogestão. Mas em que medida, por exemplo, Osmar, isso também tem a ver, está sendo usado, por exemplo, pelo neoliberalismo, quando emprega a ideia do eu sou o empresário de mim mesmo, eu sou o empreendedor, eu não tenho carteira assinada, eu trabalho na hora que eu quiser, porque eu sou o mundo hoje você tem a sociedade está toda uberizada, né? Pois é. Totalmente uberizada. A uberização. Exatamente. Então, esse mundo que foi apropriado pela esquerda. Que não é o mundo cogerido. A uberização não é o mundo cogerido.
Ah, sim. Ele é outra mudança. individual. É uma mudança que ocorreu individual. depois dessa aí. É depois dessa aqui. Isso aqui ainda é a cooperação. Ainda é a cooperação. Você está criando... Ainda há coletivo aqui. Empresas coletivas. Ainda há sindicatos. Autogestão, ainda há cogestão. A ideia de um valor trabalho. Em que medida? Eu quis fazer que você comparasse as duas coisas. Essas mudanças aí já envelheceram. E a ideia... Esse aqui já envelheceu. Então, hoje você tem o quê? Um mundo uberizado. Esse mundo do trabalho que mudou há 20 anos atrás, já está mudando mais ainda, né? E não se sabe o limite dessa transformação. E há uma crise aí do sindicalismo, há uma crise completa, da empregabilidade, né? Você vê que... Da industrialização. O que é que você comemora? A uberização é um problema sério, porque ele não reconhece os direitos das pessoas, elas simplesmente trabalham. Você tem pessoas que trabalham na China, na Rússia, na Índia, nos Estados Unidos, que trabalham, por exemplo. Eu conheço pessoas que trabalham aqui, em Fortaleza, numa empresa soviética, numa empresa russa, numa empresa americana. Ele trabalha no mundo todo, e aqui. Né? E não tem mais esse modelo que está aí. Essa é a grande mudança atual do mundo do trabalho. Como regulamentar isso? Você vê a crise da juventude na França, o que aconteceu, né? A revolta em busca dos direitos, né? E como vai ficar esse mundo do trabalho. Então, a repactuação disso é necessário se pensar uma sociedade mais cogerida, mais autogerida, né? Onde os problemas, se eles ficarem como estão hoje, você demanda questões, serviços, e vai sobrar muita gente. E com a automação, então? Com a automação, você vai desprezar muita gente. O que é que a sociedade está pensando para isso? Como pensar esse mundo que está mudado já? Nós vivemos no futuro. Quem diz, não, o mundo vai mudar, vai ser... Não, nós já estamos vivendo no futuro. Aquilo que a gente chama de futuro é hoje. O mundo é hoje. Essa mudança já ocorreu. Mas vamos falar disso no próximo segmento, porque eu vou falar de algo que tem a ver com tudo isso. Eu vou falar de ócio. Será que ainda tem tempo da gente ouvir uma música que tem a ver com isso? 1 minuto só? Então não. Vamos deixar para o segundo segmento do programa Diálogo com o Osmar de Sá Ponte, que é sociólogo, professor no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, tem mestrado, inclusive, nessa área, e que discute essas questões que nós estamos discutindo aqui. Mas porque eu vou trazer uma música para ele. Ele vai ficar impressionado. O que eu tenho a ver com essa música? Tem tudo a ver, inclusive, com esse tema, o tema do trabalho, no próximo segmento do programa Diálogo. Mudanças no mundo do trabalho. Esse é um dos livros publicados pelo nosso dialogador de hoje, que é um sociólogo, é professor da Universidade Federal do Ceará, no curso de Ciências Sociais, tem mestrado nessa área de Ciências Sociais e é doutorando também nessa área do estudo, de conhecimento às Ciências Sociais. Eu me refiro ao Osmar de Sá Ponte, que, além de tudo, é um homem da política também, porque ele é presidente do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro. Portanto, é um homem da teoria, do pensamento sociológico, mas é um homem da praxis, porque tem uma função política. Vamos falar disso também, tá? Mas hoje, agora eu queria trazer à baila o que eu anunciei no segmento anterior, que era fazer uma relação entre o trabalho, o mundo do trabalho, que está mudando, né? A uberização do trabalho, uma coisa individual em contraposição ao que era antes a ideia de cooperativismo, né, de coletividade, com a música que eu trouxe para ele. Uma música com Adriana Calcanhoto e Maria Bethânia. Olha aí. Adriana Calcanhoto. Maria Bethânia e Calcanhoto. Olha o que tem a ver. Depois de ter você. Depois de ter você. Pra que querer saber que horas são? Depois de ter você, pra que saber que horas são? Se é noite ou faz calor. Se estamos no verão, não interessa. Depois de ter você. Se o sol virá ou não. Se o sol virá ou não. Ou pra que é que serve uma canção? E pra que serve uma canção como essa?
Depois de ter você, para que a vida, para que as coisas, para que o empírico fora de ter o amor? Poetas, para que poetas? Para que os deuses da chuva? Para que amendoeiras? Pelas ruas. Para que servem as ruas depois de ter você? É emocionante, eu me emociono. E eu queria que, sem dizer por que eu trouxe, ver o que ele acha que eu trouxe essa música e o que ela tem a ver com o trabalho. Eu acho fantástico, né? Essa música, ela fala exatamente o contrapé entre a poesia, da pretensão de dizer, e o viver. E o viver. O nosso poeta lindo... viver. O nosso poeta lindo chamado Ferreira Goulart dizia: quando nós estamos felizes... Eu fico me controlando para me emocionar. Mas, enfim, quando nós estamos felizes, para que escrever sobre a felicidade? Para que nada, entende? A vida é muito mais forte do que qualquer reflexão sobre a vida, não é? Ela é insubstituível, né? É verdade. Então, embora ela seja uma outra beleza, a escrita, a poesia, é um outro conhecimento, é um outro saber. Mas eu trouxe para exatamente dizer isso. O ócio pós-vida, entendeu? E tem a ver com o trabalho nesse sentido. Depois que você vive, para quê? E a questão é o grande... Eu falei desde o começo que eu gosto do paradoxo da vida. O viver é também tolerar o viver, né? Então, a poesia, ela se move também motivada pelo estímulo das inseguranças da vida, né? Então, o pessimismo, as coisas quando não dão certo como a gente imagina, elas estão nos fortalecendo a enfrentar isso. Tá? E eu trouxe também porque eu fiquei imaginando que o trabalho, que é o seu objeto, um dos objetos da sua pesquisa, do seu trabalho, da sua reflexão intelectual, quando ele é prazeroso, ele é um pouco isso. Quer dizer, quando eu estou trabalhando... porque faz parte do na prazer, verdade... Prazer e trabalho. Na verdade, juntos. o trabalho aí não é só um estudo. Eu criei a incubadora de cooperativa da UFC há 30 anos atrás. Então, é uma ação concreta de organizar cooperativas populares de autogestão, né? As pessoas acreditarem que é possível produzir empresas coletivas, né? E isso é algo bem prático. Bem prático, que mudou a ideia de como é que você vê a cooperação, como é que você vê o empreendedorismo. Por exemplo, um conceito fundamental que se fala hoje, empreendedorismo. O empreendedorismo está muito associado à subjetividade, ao indivíduo que empreende. Mas e o indivíduo que empreende coletivo? Nós construímos um conceito aí, empreendedorismo cooperativo. Empreendedorismo é aprender coletivo. A trabalhar junto, que é uma das questões fundamentais, empreendedorismo cooperativo. Porque o empreender, ele não é só econômico, né? Empreender não é só uma atividade econômica. Produção, o que é que um artista poder e faz? gestão coletiva. O que é que um artista faz? Um poeta, ele empreende ou não? A criatividade é o empreendedorismo? É possível existir ser humano sem ser empreendedor? Sem empreender a si mesmo todo dia? A alegria, como a sua emoção, não é um empreendimento humano da sua alma, de se mostrar, né? Eu prefiro alargar o conceito de empreendedorismo para além das coisas materiais, para entender o seguinte: nós temos que fazer que o trabalho, e para além dele, né, desse trabalho coisal, que produz só coisas materiais, mas que produz emoções, né? A indústria da cultura, né? Nós vivemos num mundo... Sim, a economia criativa. E que é tudo empreendedorismo, né? E nós temos, em contrário disso, o rentismo. Porque não produz nada. Esse é Só produz mais dinheiro. E não produz um alfinete, não produz nada para a sociedade.
Essa é a grande discussão. Será que a sociedade sustentar, criará meios de vida a partir simplesmente dessa perspectiva, do rentismo, do não produtivismo, ou sem uma visão comunitária, sem uma visão propriamente de significado, de simbolismo entre as pessoas? Ainda mais com um trabalho como algo, como um fardo, e não como um prazer. Por isso que eu trouxe também a música, no sentido de que as pessoas passam o trabalho é chato e as pessoas ficam esperando pelo happy hour. No final, o momento de felicidade é quando se deixa o trabalho para ir cuidar. A nossa condição humana é aquela... Nós somos permanentemente carentes de pertencimento. Não nos sentimos pertencimento. Esse sentimento... Então, se a sociedade trabalha e eu não trabalho, eu estou fora. Ninguém gosta de ficar fora do jogo. Ninguém gosta de ficar fora. Se todos estão em um lugar e eu não estou, por que eu não estou naquele lugar que todos estão? Né? Então, esse sentido de pertencer humano compõe a vida humana, a condição humana. 2 livros do Osmar de Sá Pontes Júnior. És tu? O Júnior não sabia? Tem o Júnior? Tem. Ah, bom. Que são os 2 sobre isso, sobre que nós estamos... Livros sobre esse tema. O livro chamado Mudanças no Mundo do Trabalho, Cooperativismo e Autogestão e o Plano de Negócio para Empreendimentos Econômicos Solidários de Autogestão. Então, o tema é autogestão. Mas eu quero colocar autogestão e cooperativismo, né? E as contraposições disso. Mas eu escrevi um sobre cultura política. Tem um livro. Política. Infelizmente, eu estou lhe devendo aqui, porque eu não... Já esgotou e eu emprestei os que eu tinha e fiquei sem, faltou aqui. Cultura política de esquerda, inclusive, né? Dualidade de poderes, o mal-estar na cultura política da esquerda. E aí você, então, pauta, já não tem aqui um objeto para simbolizar, mas eu invento, pauta o fato de como é que como é que o Gramsci chamava? Um intelectual... Orgânico, né? Como é que um intelectual orgânico se comprova a sua organicidade, na sua inserção num partido político. O PSB. Fale dessa dualidade, então, de um homem que é da academia, que é do pensamento sociológico, mas que alia isso a uma prática num partido, no seu caso, o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Hoje fazer política em qualquer canto já é eu diria, um grande incômodo, né? É um grande incômodo, porque a política está muito criticada, né? A credibilidade da política é muito baixa, né? As pessoas não acreditam na política. E ela está se vulgarizando como um projeto que possa ser inspirador. Né? Quem é que se inspirou? Olha, eu estou educando meu filho para ser um político. Quem é que imagina isso? Né? Alguém pensar isso. Alguém desejar, olha, eu quero ser um deputado. Isso é uma crise da política real, né? Desse imaginário que a nossa crise histórica e social levou à política. Né? Uma desmoralização completa da política. E o PSB, ele enfrenta isso como um fato, né? A política está muito mal vista pela sociedade. Portanto, qualquer pretensão de fazer uma política no sentido propositivo, importante para a sociedade, tem que partir desse dado. Né? É necessário refazer tudo. Por isso que a gente coloca o projeto da autorreforma da política. Que é outro... o projeto da autorreforma. Que é outro objeto então, que ele me trouxe. A política precisa de se autorreformar. Autorreforma. Portanto, é uma autocrítica. O PSB hoje faz uma autocrítica da política no sentido de se reinventar. Reinventar um partido político que possa incluir agendas modernas, atuais, contemporâneas e não ficar prisioneiro a um modelo envelhecido que não dialoga com a sociedade do nosso tempo. Autorreforma do PSB, um passo adiante. Comissão redatora, você Carlos vê Siqueira, os temas que são colocados eu vou ler. Agora estou dando os créditos aqui dos autores. Carlos Siqueira, Domingos Leonelli, Paulo Bracarense e o Sinoel Batista. Vamos ver aqui alguns aspectos do livro que o nosso dialogador de hoje, o Osmar de Sá Pontes, me trouxe. Liberdade sem socialismo, de fato,
liberdade não é. Socialismo sem liberdade, realmente socialismo não pode ser. Pensamento de João Mangabeira. Essa questão da ideia da liberdade, geralmente é uma ideia que está associada muito à liberdade, ao conservadorismo, né? Não é à toa que o termo liberdade está muito associado. Como que um partido de esquerda, como o PSB, ele traz para si a ideia da liberdade? Né? Essa é uma questão. O PSB ele surge na década de 50, né? Depois entra na clandestinidade, e ele vem pautado com essa ideia da liberdade. A esquerda, há muito tempo, perdeu essa noção de que o bom modelo é um modelo que alimenta nos indivíduos a sua potência criativa e livre, né? Por isso que nós falamos de um socialismo criativo, onde as pessoas possam pensar na ideia de liberdade e não de o Estado como um tutor absoluto sobre as pessoas, né? Que lhe proíbe o que você quer. Você lembra da ideia, por exemplo, da arte? Como é que a arte era na União Soviética? Né? O realismo socialista, que é a não liberdade, a não arte, né? Um modelo pré-estabelecido de arte, onde o indivíduo simplesmente reproduz um modelo previamente estabelecido pelo partido. Isso não é criatividade humana, isso não existe, portanto, arte sem liberdade. Como eu posso pensar que eu vou produzir socialmente uma arte e que o indivíduo estaria totalmente autossugestionado, ele não pensa, não constrói, não cria? Engraçado, né? Porque é paradoxal, porque no realismo socialista a ideia de que os textos, as obras deveriam ressaltar exatamente o herói coletivo. Isso. E não o herói individual. Não, é? Mas a vida é essa, o ser humano... O que é um regime, o que é uma boa sociedade? É aquela que traz do indivíduo a melhor contribuição para o coletivo. E não dizer, eu vou negar tudo que tem de bom em você, porque o bom em você é aquilo que a sociedade espera de você. Então, você mata o indivíduo, você mata a liberdade. Eu queria que você falasse sobre isso, quer dizer, que acho que você encarna isso, esse intelectual orgânico do que o Gramsci fala, de um homem que está na prática, que traz a sua reflexão acadêmica, global, quer dizer, uma gestalt do pensamento, mas que tem um direcionamento, um posicionamento social. Eu sou mais crítico. Eu sou mais crítico. Quando o Gramsci ele faz uma mudança muito interessante em relação ao modelo tradicional de fazer política da esquerda, porque ele começa a pensar com a sensibilidade da cultura, do imaginário. Né? E ele fala do orgânico e do intelectual, como é que ele chama? O intelectual orgânico e o intelectual institucionalizado, uma coisa assim, que trabalha para o sistema, uma coisa mais ou menos assim, que não tem engajamento político. Então, essa noção de organicismo, ele está muito distante de ver a ideia da cultura como também um espaço de liberdade. Né? Aí quando você diz assim, desde o começo que eu venho dizendo, né, a vida é paradoxo. Né? E se eu construo uma sociedade que eu desejo, que eu acho que é melhor para todos, pautada na ideia de que a sociedade tem que ter sempre regras de convívio humano. Sim. No entanto, ela não pode esquecer de que nós temos que criativamente contribuir melhor para a sociedade. Com a sua arte, você é um grande artista, né? Se você... Quem disse que você tinha que ser o que o Ricardo Guilherme é? Quem fez o Ricardo Guilherme? Você. Você se constituiu enquanto um ser ímpar que você é. Então tem a ver, com um outro paradoxo aqui que eu estou encontrando, com a palavra arte, auto. Né? Sem liberdade não existe arte. Não, e a palavra auto, que é um prefixo de pessoa, de né? se repensar sempre. De pensar a si mesmo. Pensar sempre. E, no entanto, é pensar a si mesmo dentro de um coletivo. Tem essas, não digo que é um paradoxo, mas há uma polaridade que se sintetiza. É uma síntese. Não é? De tese e antítese. E a esquerda tem muita dificuldade de pensar isso. Por que eu me digo, eu estou colocando isso? Porque eu estudo cultura política da esquerda, e quando vocês dizem, olha, é um intelectual orgânico, portanto, é um intelectual de uma classe. Sim. Aí quer dizer, não pode ter um intelectual que não é de classe nenhuma, mesmo que ele seja atingido pela que as classes sociais acontecem, né? Quando você interpreta, você não tem também um espaço seu que não está nem aí para
que as classes digam ou queiram que você faça de arte? Mas eu não estaria... Um refúgio? Mas eu não estaria perpassado, mesmo inconscientemente, desses valores? Você está perpassado, mas você resiste por outros a sua valores, alma, né? lógico. Porque senão, Dialogam qual era? e Eu criam estou embates. perpassado e eu perpasso a sociedade pela minha arte. E é esse o papel do artista. Eu tolero também, a sociedade me exige, mas ela me tolera também a produção, né, da minha criatividade. O artista é um agente, mas ao mesmo da sociedade, portanto, é fruto Lógico, dessa sociedade, mas ele é também um crítico. Ele né? é um crítico, com dessa mesma certeza. sociedade da qual ele é fruto. Com certeza. Por que é tão conflitual? Porque tem gente que diz, não, isso aí não é arte. Né? Já viu o que dizendo? Sim. Não, as pessoas julgarem, aquilo não é arte. E as pessoas se dizem liberais. Você já percebeu isso? Né? Tem gente que diz que politicamente é um liberal e fica apontando o dedo. Isso não é arte. Arte é aquela arte helênica lá. Uma coincidência entre o realismo, o socialismo e o nazismo é essa coincidência. E só o helenismo era arte. Só aquela ideia lá da tradição é a verdadeira arte. E nós estamos numa contradição tão grande que, recentemente, um grupo de direita, ou de extrema-direita, acho que em Minas, condenou o fato de uma professora mostrar o nu grego, por exemplo. Estátuas gregas em fotografia para as crianças de 12 anos, para os pré-adolescentes. Aí virou, etc. aí é pior, é mais grave. Aí é mais grave. Mais grave, porque aí já é ela não consegue mais nem ter a Nem o erudição. helênico. É a ignorância, É a ignorância mesmo, total. é a ignorância completa. Impedir o E numa conhecimento. visão absolutamente moral das coisas, e não percebe que a arte transcende a isso. Como a filosofia, como as ciências sociais, ela transcende a isso. Então, eu penso que precisamos de uma esquerda que reconceitue isso. Vamos ver aqui Aceite-se ser também criticada, autorreformada. Autorreformada. E aqui eu vou ler primeiro os últimos, os itens aqui do livro. Olha, direito à cidade e à reforma urbana. Cidades criativas, cultura, desenvolvimento e criatividade, socialismo criativo e democracia, igualdade, liberdade e felicidade, né? Isso. Égalité, fraternité e liberté, não. Substituiu liberté por felicidade. Pluralidade, movimentos sociais e o partido. Enfim, é uma comunicação em rede e o partido, a autorreforma e o partido que queremos. Enfim, é uma reflexão sobre essa capacidade, essa necessidade que os próprios partidos têm de autocrítica e de autorreforma. E ter a humildade de dialogar com a sociedade. Olha, mas eu vou deixar o livro por último para a gente não ficar só falando de livro, mas não é só por isso, não. É porque ele falou em arte helênica, e eu estou vendo que um dos objetos, o penúltimo que ele me trouxe, antes do objeto surpresa, é uma estátua. Essa é a polêmica da semana. É a polêmica da semana? Não é grega, não. Não. É africana. É a Nana. Que lindo. Há um mundo mesmo decolonizado, inclusive na universidade, né? A universidade deixar de ser eurocêntrica e passar a entender que a Grécia estudou outros povos, outras filosofias, né? Isso. E repensou, enfim, reprocessou isso. Mas que, no fundo, lá na base estão, né, os pensadores de outros continentes e não necessariamente os europeus. E nós somos. Por exemplo, aquela polêmica do Lula, né? Ele estava na Etiópia. É no berço, né, do candomblé, da Umbanda, desse outro Brasil que nós temos. E nós que somos de uma cultura muito cristã, ou judaico-cristã, muitas vezes nem se apercebe de que a pluralidade, por isso que eu trouxe aqui, para provocar mesmo, ninguém fala da África propriamente dito. Quem roubou a cena foi a discussão com Israel. Aquilo que Lula foi fazer de fato na África não foi tema nenhum, não foi assunto. O assunto foi sobre como tratar os palestinos, numa questão fundamental de desespero e que estão fazendo com a morte dos palestinos lá. Enquanto que a razão de estreitar a relação Brasil-África, né, dos nossos irmãos, porque somos nós mesmos, porque o Brasil também é África, a Nana, né, a imagem da Nana é uma entidade Nana.
É a Nana, que está no Candomblé? É uma das entidades mais importantes, que é a mãe de tudo, da terra, grande da terra, velha, né? da terra. A orixá mais velha. A primeira orixá mais velha. Primeira, que está ao lado de Oxalá Lufan. Né? Para um devoto Oxalá assim, Lufan. bem... Achar que a gente está aqui cometendo um pecado por homenagear, porque as pessoas... E homenageá-la? Porque... Não, mas é um orixá. Porque da esse maior mundo... respeitabilidade, Exatamente. Então, o respeito pela diversidade. Eu trago aqui é uma metáfora também. O defeito, a pluralidade, a diversidade. Nós vivemos num mundo de intolerância imensa. É religiosa, é política, é ideológica, não é? É de pensamento. Hoje as pessoas cultivam toda a diferença e odeiam o diferente de nós mesmos. Por que a gente precisa convencer os outros das nossas ideias? Por que a gente não convive diferentemente uns com os outros e, de alguma forma, respeitando os outros do jeito que eles são? Osmar de Sá Pontes. Deixa eu ver. O nome dele é Osmar de Sá Pontes. Eu ia botar de Pontes Sá, mas é de Sá Pontes. É professor do curso de Ciências Sociais, é doutorando, vai fazer uma tese sobre... Cultura política. Cultura política. Mas esse é um assunto para o próximo programa. Diálogo está quase chegando ao fim. Eu quero que ele fale rapidamente aqui deste livro, porque eu trouxe um objeto surpresa para ele e ele trouxe outro para mim. E eu preciso dar tempo para isso. O Fortaleza de Expressão, que é Impera. Eu vou abrir o teu. Ele já mostrou. Não mostra, não mostra. Ei, eu vou abrir para fazer a surpresa. Antes eu quero que você fale por que você trouxe esse aqui, ó. Fortaleza em Expressão. Nós estamos no período hoje de eleição de Fortaleza e de prefeitura. Sim. Eu achei essa uma arte, que ao mesmo tempo arte, eu admiro muito. Reproduzindo artista, Fortaleza, reproduzindo espaços, a cidade. Os logradouros. Inclusive lugares que a gente às vezes nem consegue ver na cidade, porque está tão coberto de placas, né? E que o artista pintou a cidade. Quer dizer, essa eleição que nós vamos ter aqui, nós precisamos descobrir esse espaço da cidade. Fortaleza é uma cidade belíssima, principalmente a parte mais antiga de Fortaleza é uma cidade belíssima, que precisa ser redescoberta. E essa publicação do Áureo Freire, eu achei fantástica. Áureo Freire Castelo Branco, o desenhista que pintou Fortaleza. Né? Ele pintou Fortaleza em uma aquarela e sobre a cidade. Que lindo! E esse amor pela cidade, eu acho bem interessante. Nós conhecemos Fortaleza. Quando a gente olha, muitas vezes eu fico envergonhado com isso. Eu não reconheço que lugar é esse. Quer dizer que a cidade está sendo mal cuidada, né? Nós precisamos pensar em cuidar desse patrimônio cultural que nós somos, né? Chegou a hora do objeto surpresa, eu vou passar um para você. Olha, guarde para fazer o charme. Não, então deixa eu ver. Esse aqui é o meu, tá? Vou passar. Vou deixar que você abra primeiro, meu. Me dê o seu. Você já tirou do pacote aqui? Não, mas eu vou mostrar. Vai colocar de volta. Só para fazer a cena. Porque eu não sabia, agora ele me tirou a surpresa. Mas enfim, o objeto surpresa que ele me trouxe é uma lupa. E o objeto que eu trouxe de surpresa para ele é um saco de lixo. Por quê? Não, mas deixa aí, vamos mostrar, não é um saco de lixo. Fantástico. É só isso, é só um saco de lixo. Vou dizer o que foi que eu pensei. Pensei que você pudesse discutir a fome. As pessoas que olham o saco de lixo, que seria o espaço para guardar o lixo, né? Para reciclar o lixo, mas nós temos milhões de pessoas, né? Dizem as estatísticas, 33 milhões de pessoas passando fome. Pessoas que vão para o lixo procurar comida. Eu já vi cenas. E eu queria que você falasse sobre isso. Eu já vi cena, um sociólogo. Ricardo, eu já vi cena numa das cooperativas que a gente construiu na UFC. A incubadora é um projeto de extensão da UFC. De catadores, uma cooperativa de recicladores de resíduos sólidos. E no lixão, visitando lá o aterro sanitário, eu falei lixão com mato falho, mas é o aterro sanitário, tinha pessoas lá colhendo. Então vou fazer as duas coisas. Vou usar o seu e o meu objeto, tá? Eu aqui com a lupa, procurando e o que a ideia de fome. O que é que eu vi, que uma coisa que você se comoveu aqui, eu não me contive. As pessoas acharam um pedaço de carne. Dentro do lixo? No lixo. Aquela carne absolutamente estragada. Elas estavam cozinhando essa carne
E ele dizendo, olha, isso aqui a gente cozinhando várias vezes, colocando sal, ela vai ser o nosso almoço. Que absurdo. E elas comiam. Diz que o comer, que aquilo ali, elas estavam felizes por estarem comendo E eu isso. trouxe esse tema para um sociólogo. A fome no Brasil, um Brasil que desperdiça comida, um Brasil riquíssimo, que produz para fora, a alimentação de gado lá fora, e, no entanto, não consegue alimentar o seu próprio povo. Essa contradição, esse paradoxo de um país tão rico. É isso. E produtor, quando né? você vê Os de grandes perto, produtores de comida, porque né? a pobreza é anônima, não é? Ela como se não fosse humana. E por que você trouxe como objeto de surpresa Porque nós precisamos a lupa? olhar para essas imagens de Fortaleza Ah. com a lupa. A lupa do cidadão que vai escolher o seu próximo prefeito. Ah, você trouxe para pautar. Veja isso. Veja o Fortaleza Com na lupa. lupa. Com lupa. Isso. Fortaleza precisa ser visto numa lupa. Numa lupa? Por quê? Por isso que eu trouxe essas imagens belas da cidade. E agora a lupa, para a gente E a olhar lupa com lupa. pra gente- Para a gente descobrir nesse desenho Essa do lupa áudio cidadão. Exato. onde é que estão os detalhes, aquilo que é menor se tornar maior. Porque aí tem também imagens da periferia, não é só imagem daquelas icônicas turísticas da cidade. Muito Existem imagens da periferia que precisa ser cuidada com a lupa. E foi essa a minha intenção, a nossa intenção do programa Diálogo de hoje. Colocar uma lupa na cabeça, na mentalidade, fazer uma cartografia do pensamento do nosso dialogador, a quem eu agradeço imensa presença, que é o Osmar de Sá Ponte, que nos trouxe uma lupa. E é com essa lupa que a gente quer que o telespectador sempre olhe aquele que vem aqui conversar conosco sobre os grandes problemas do Ceará, de Fortaleza, do Brasil e do mundo. É assim, com lupa, vendo o pequeno se tornar maior. É essa a ideia que pauta o nosso diálogo aqui. Muito obrigado pela sua presença, Osmar. E na próxima semana a gente volta com lupa sobre outros temas, outros problemas.